E aí, meus queridos e queridas Saiyajins, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Black. E como vocês estão vendo no título, eu irei falar minha opinião sobre o Daima. E cara, esse anime me decepcionou. Mas calma, antes de querer jogar pedra em mim e falar que eu virei uma viúva do Z, prestem muita atenção, porque eu fiquei desde ano passado defendendo o Dragon Ball Daima, falando pra galera não julgar o livro pela capa, porque o anime não tinha sido lançado. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, eu confesso que tava gostando dos episódios do Daima, e mesmo quando tinha os episódios ruins, tipo o Goku fritando a miséria de um cachorro, que coisa horrorosa! Eu gostei de alguns episódios, mas a verdade é que o Daima só é assistível por ele ser mais simples e mais coerente que Dragon Ball GT e um pouco mais do que o Super, mas bem pouquinho mesmo. E também por ser feito pelo Akira Toriyama e por último o Super Saiyajin 4, que pra mim foi perfeição pura. O Daima, pra mim, os 20 episódios dele são muito melhores que os primeiros episódios do GT e do Super. E por vários fatores. O Goku, mesmo tendo algumas piadas bobas, ele é sério, ele é mais maduro. Quando ele vê um perigo, ele fica sério. Pra mim, o Goku do Daima é menos infantil que o Goku do Super e do GT. E, inclusive, o Goku Super Saiyajin 4 criança é muito mais sério que o do Super em vários momentos. E muito mais maduro que o Gogeta Super Saiyajin 4, que é um imbecil. Então, a personalidade do Goku do Daima me agradou. Ele tem seus momentos idiotas, mas ele é maduro. Alguns conceitos do Daima eu achei legal, tipo explicar qual é a raça do Kaioshin, o terceiro olho e como o Dabura virou rei e tudo mais. O próprio Super Saiyajin 4 adulto, a Doutora Arison. O Daima tem ideias legais. Mas apesar de tudo isso, o Daima me decepcionou. Porque no final, os caras simplesmente do nada meteram que o Goku Super Saiyajin 4 ele já tinha e que tava apenas só treinando, o que acaba criando um grande furo de roteiro para um anime que se passa antes do Super, porque eu achei que o Neva foi o cara que fez o Super Saiyajin 4 voltar. Mas no final o Neva só deu um empurrãozinho e o Goku despertou o Super Saiyajin 4. E isso só não é mais decepcionante do que o final, porque os caras me tacam Piccolo no Daima pra no final o cara ser um inútil e nem conseguir arrancar o olho do Goma ele faz. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado, porque é burro! Que sacanagem fizeram com o personagem, velho, na moral. Talvez vocês podem arrumar uma desculpa que se o Piccolo derrotasse o Goma, ele seria o rei do Makai. Eu entendo isso, mas cara, quem disse que aquilo era obrigatório? Era só fazer o Piccolo ganhar o manto, aí depois ele falar, irmão, eu não quero usar. Toma aí, Doutora Arison, Majin Buu e assim por diante. Aí pronto, pelo menos o Piccolo seria útil no final, tá ligado? O final do Daima me faz pensar que o Akira não escreveu o final, velho. Ou que foi escrito às pressas. Porque, meu irmão, que final horroroso, cara, na moral. Pra mim é o pior final de Dragon Ball de todos os tempos, cara. Até porque, vamos lembrar que o Daima só foi feito do jeito que foi porque tá tendo essa briga de direitos autorais entre a Shueisha, Bird Studio e a Capsule Corporation. Já que, pra quem não sabe, o Super não tem uma continuação de anime até o momento, porque a saga Moro até o atual, tudo é exclusivo da Shueisha. Aí tiveram que fazer um final do Daima totalmente diferente. Mas podiam ter feito um roteiro melhor pelo menos, né? E cara, eu vou te falar um negócio. O melhor episódio do Dragon Ball Daima foi o episódio 19, porque os personagens voltaram a ser adultos e a vibe ficou muito mais séria. Até as piadas ficaram melhores, tá ligado? E isso me faz pensar, por que o Daima não foi assim desde o começo? O Daima, ele pode ser melhor que o GT, mas o GT tem algo que o Daima não tem, que são vilões icônicos e muito bons. Porque vocês acham que aqueles Majin Buus da Shopee e o Goma da Gun Omega Shadow ou Baby Vegeta? Não dá, cara. Eu entendo que, o Goma é um Pilaf melhorado, mas isso me faz ter aquela questão, pra que voltar com vilões que não funcionam mais pra Dragon Ball hoje em dia? Tipo, se eu fizesse o Goma, ele poderia ser até um pouco bobão no começo e esse design achatado, baixinho, mas quando ele se transformasse, o design dele ia melhorar.
E a vibe do anime ia ficar mais séria e assustadora. Porque seria que nem o Majin Buu gordo. Ele começa com um vilão bobão, aí depois quando ele vira um Super Buu, ele fica mais sério, ele fica mais ameaçador, tá ligado? Na minha opinião, o Daima é um anime que tinha muito potencial, mas jogaram esse potencial no lixo. Porque quiseram fazer que o Daima era canônico com Super, mas aí chega no episódio final e descanoniza tudo. Não se conecta com o Super, o final do Daima. E ainda por cima, o Daima apresentou aquele negócio de insetos de fusões pra no final nem usarem. Isso é muito decepcionante pra mim, porque eu achei que a gente teria o Godida Super Saiyajin 4. E o que mais me indigna é a galera achar que criticar o Daima é desrespeitar a morte do Akira. E mano, não tem nada a ver com isso. Se o anime não tá bom, tem que criticar. Ainda mais que não é só o Akira que cuida do roteiro. A Toei ainda mexe os pauzinhos pra alterar alguma cena que eu sei. E a gente tem que criticar pra Toei, Shueisha e os caramba tem que entender que a gente não quer aceitar qualquer porcaria que coloca no Dragon Ball. Pô, o final do Daima nem homenagem pro Akira tem, e isso chega a ser desrespeitoso. Era pra pelo menos no final do Daima ter um obrigado Akira, mas nem isso tem. E pela primeira vez na história desse canal, eu concordo com uma coisa no Orgulho Saiyajin. Se fã de Dragon Ball fosse igual fã de Sonic, Dragon Ball Super, o Daima seria o melhor anime de todos. Se os fãs de Dragon Ball fossem igual aos fãs do Sonic, pedem por algo melhor, reclamam por algo melhor, o Dragon Ball seria o melhor anime de todos os tempos atualmente. Eles pelo menos criticam quando algo tá ruim. O 2006, Forces, que são jogos medíocres e decepcionantes, os seus foram lá e tacaram um pau pra ver se a SEGA tinha vergonha na cara. E funcionou, tanto que agora tem jogos como Frontiers e o Shadow Generations. Era pra fã de Dragon Ball ser assim, só que a fandom nem se leva a sério, porque existe as viúvas do Z que não pode ver uma coisinha só no Super ou no Daima que já fica criticando, como se fosse a pior coisa do mundo. E tem os fanboys que passam pano pra tudo, até quando tem algo medíocre pra ruim. Enfim, continuando, as únicas coisas boas do Daima no final do episódio foi só o Super Saiyajin 4 atravessando a casa da desgraça, mano. Pra mim é top 3 melhores Kamehameha de Dragon Ball, véi. E eu sei que disse que os 20 episódios do Daima é melhor que os 20 episódios do GT e do Super, mas é só isso. Depois dos 20 episódios do GT e do Super, ambos melhoram muito. O Super vai pra saga do Torneio do Champa, saga Black, depois Torneio do Poder e assim por diante. E o GT começa a ter a saga Baby Vegeta, Super 17, que é medíocre, mas depois vem a parte boa, que é a saga dos dragões lá. E ainda tem o mangá do Super, que é muito mais coerente que o anime, hein? Pô, a batalha final do Goku lançar Genkidama no Omega Shadow é massa, é muito bom. Claro que vem aquele final bosta do Goku indo com Shenlong, mas pô, compensa, né? Pelo menos. O GT tem seus erros, mas o final é bom e emocionante, pelo menos. Agora o Super eu nem preciso comentar. O final do Super do Torneio do Poder é muito melhor que o final do GT e do Daima juntos. Na minha opinião, se fosse pra eu fazer um top 5 animes de Dragon Ball, seria Dragon Ball Z em primeiro lugar, o clássico em segundo, o Super em terceiro, o quarto o GT e quinto o Daima. E é isso. Se fosse pra eu dar uma nota pro Daima, como um todo, ele tem uma nota 6,5. Ele não é ruim, mas é medíocre. Começa bom e termina de forma medíocre. E a verdade é que sem o Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin 3 do Vegeta, o Daima poderia ser jogado no lixo. Eu espero que toda essa briga de direitos autorais se resolva e que o próximo anime seja o Dragon Ball Super de volta, pra todo mundo ser feliz. Enfim, esse foi o meu vídeo desabafando sobre o Daima. E lembrando que é só minha opinião, eu não sou o rei da verdade, nem nada disso. Se tu amou o Daima, tudo bem, seja feliz. Porque como eu falei, eu gostei do Daima, mas ao mesmo tempo, ele me decepcionou. Se você gosta ou não do Daima, fique à vontade. Mas sejam respeitosos, por favor. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!